Vamos começar aplicando primer em todo o rosto, para diminuir os poros. Agora a gente vai aplicar a base, o tom dela é um 9. Eu vou aplicar com a língua de gato e esfumar com a Black Sponge. A gente vai aplicar dando batidinhas em todo o rosto. A base é sempre bacana levar ela pro pescoço, principalmente quando se está de decote, para que a cor do colo e do rosto fiquem bem homogêneas. Agora com a Black Sponge umedecida, a gente vai esfumar. Vamos aplicar um pouquinho de corretivo nas olheiras. Eu gosto de aplicar um corretivo um pouco mais alaranjado do que o tom natural da pele na área interna dos olhos, que é onde as olheiras costumam ser um pouquinho mais arroxeadas. Olha lá pra cima. Isso vai servir para neutralizá-las. Para ela eu usei o corretivo de número 6 para essa região. Para iluminar o restante da região dos olhos, eu vou vir com algumas gotinhas do corretivo de número 4, que é um tom abaixo do que eu usei. Novamente com o mesmo pincel, eu venho dando batidinhas. Sempre importante cobrir toda a região dos olhos. Dessa maneira, a área fica iluminada sem dar o efeito muito claro nessa região. Para a Stephanie, a gente vai usar o pó de número 7, só para selar um pouquinho o que a gente acabou de fazer. Pode chegar até um pouquinho do colo. Aproveita que o pincel é grandão e fofo. Agora é a parte do contorno. Vamos usar o tom mais escuro. Vira pra cá. Pra fazer as laterais. E usando o próprio formato do pincel, a gente só dá batidinhas levando pra cima. Pensando sempre numa linha imaginária que vai do meio da orelha até o canto da boca. É preciso tomar bastante cuidado para que a linha do contorno fique sempre aqui, embaixo do ossinho da maçã do rosto, e não chegue aqui embaixo. Essa área pode ficar com a cor natural da pele. A gente também contorna levemente o maxilar. Você pode tirar o excesso do pó dando uma batidinha no espelho, tirando aqui ou tirando no dorso da mão. Isso é muito importante para não manchar a maquiagem. Para fazer o contorno do nariz, nós vamos usar o pincel do Língua de Gato, que é um pouquinho mais fino. Novamente a mesma cor. Nós vamos fazer a mesma linha que vem da sobrancelha até a ponta do nariz. Aqui na pontinha, a gente faz como se fosse um Vzinho. Para esfumar, eu gosto de usar o pincel de esfumar, o côncavo. Nós vamos trazer sempre em direção aos olhos e não em direção ao meio do nariz. Normalmente em batidinhas, bem leves. Voltando com o pincel da própria paletinha, a gente usa só o biquinho dele para aplicar o iluminador no alto do nariz. O mesmo biquinho, vou usar para aplicar nas têmporas. E depois com todo espalhado. Você vai espalhar sempre em direção às maçãs do rosto. E aqui do côncavo, em direção à raiz do cabelo. Maçã do rosto, raiz do cabelo.
Sempre pensando que aqui, nesse C que se forma. Olha pra mim. Como blush, a gente vai usar o tom Wine, que fica lindo em peles negras. Sempre tirando o excesso. Sorrir. Para fazer o olho da Stephanie, a gente vai usar o lápis Blue e esse tom de azul da paleta Endless Vari. Pode abusar do lápis e vir até tanto para cima da linha quanto para baixo da raiz dos cílios. Não precisa se preocupar em passar certinho, porque a gente vai esfumar depois. Vem até o cantinho do olho. Os lápis da Class Me têm alta fixação, mas logo após a aplicação você consegue esfumar. Olha lá pra cima. Para isso eu tô usando o pincel de precisão. A ideia aqui é tirar toda a marquinha que tiver. Por isso que eu disse que não precisa ficar tão preocupado em passar retinho. Para deixar esse olhar mais marcante, mais dramático, vamos usar esses dois tons de azul da paleta Endless Vari. Começando com o azul mais claro, sempre tirando o excesso. Vamos aplicar só aqui na parte de baixo. Olha lá pra cima. A textura cremosa do lápis faz com que a sombra grude e dure muito mais. Na parte de cima, a gente vai usar o azul um pouquinho mais escuro, só para dar um degradê. Vamos aplicar a sombra sempre muito rente aos cílios. Na parte de dentro, para deixar com um pouquinho mais de brilho, eu volto com o azul mais claro. Pode fechar. Percebam como a sombra vai grudando no próprio risco do lápis. Agora nós vamos corrigir a sobrancelha da Stephanie com o tridente da Class Me. Esse é o tom médio. Percebam a diferença de uma para outra. Você pode usar o tridente só penteando os pelinhos para dar o efeito de volume, ou desenhando nas falhas, encostando na pele para desenhar. Por conta do tridente, ele vai desenhar pelinhos perfeitos, deixar o visual super natural. Como o olho já está chamando bastante atenção, na boca vamos usar apenas um gloss. Um pouquinho de máscara de cílios. Eu tô usando a Tonight, que dá bastante volume. Para não esconder o azul, nos cílios de baixo, eu mal encosto a máscara. É só para dar um efeito preto bem levinho. E agora, para maquiagem durar o dia todo, eu vou usar o Makeup Setting Spray. Sempre a mais ou menos 30 centímetros de distância.